Olá, TV Concursos está no ar. Hoje eu começo conversando com o professor Guerrinha, que é presidente da ANPAC, Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos Públicos. Converso também com o professor João Mendes, que é diretor do curso ênfase, que nos falará sobre concursos da área jurídica. Não perca a teleaula com os melhores professores do Rio de Janeiro. Saberemos como funciona a TV comunitária com o diretor de programação Edivaldo Ramos. E ainda conheceremos o escolhido desta semana sobre a promoção Bolsa de Estudos na Academia do Concurso Público. Os comentários você já sabe, é com o professor Fábio Gonçalves, que é vice-presidente da ANPAC. Fábio. Olá pessoal, que novidade bomba! O concurso para o Tribunal de Contas da União liberou seu edital com um salário de R$ 5.700 para segundo grau. Atenção! R$ 5.700 iniciais e só precisa ter segundo grau. Nenhuma qualificação específica, como todo concurso não exige experiência anterior, praticamente não coloca limite de idade, uma vez que podem participar pessoas de 18 a 65 anos, né? Então você tem aí uma excelente opção para nível médio e segundo grau, o concurso TCU. Só que para nível superior, você também tem um cargo com 79 vagas, aberto a nível superior em qualquer área de formação, e o salário inicial está aí beirando aos R$ 10.000. Salário inicial, R$ 10.000. Então essa, sem dúvida nenhuma, é a bomba da semana, um concurso aí do Tribunal de Contas da União. O site que você pode se inscrever é no www.cesp.unb.br, que é o site da banca da UNB de Brasília, da Universidade de Brasília, tá ok? Agora, nesse site também da UNB, nós estamos com inscrições abertas para o concurso do Banco do Brasil. Não tem, obviamente, esses salários maravilhosos que o TCU está oferecendo de início, mas o banco oferece um excelente plano de carreira. O salário inicial do Banco do Brasil hoje está em R$ 1.600 iniciais e o cargo é para escriturário. Na verdade, é a única porta de entrada aí para o concurso do Banco do Brasil. E esse concurso também é um concurso de nível médio, segundo grau, podem participar pessoas também de 18 a 65 anos de idade. A diferença, entretanto, é que o Banco do Brasil ele oferece um plano de carreira sem limite salarial. Como é um regime seletista, né? Você tem aí a opção de não ter teto de salário. Então vale a pena, sem dúvida nenhuma, uma excelente opção, também o concurso do Banco do Brasil. No último concurso, no Rio de Janeiro, eles chamaram 1.677 aprovados. Então, uma vantagem diferencial do concurso do banco é que você tem um prazo de validade de 2 anos, que ele sempre prorroga por mais 2, ou seja, ficando válido aí por 4 anos esse concurso. Então, as duas opções aí boas da semana, o concurso Tribunal de Contas da União, anotem aí, o segundo grau R$ 5.700 de salário, nível superior praticamente R$ 10.000 de salário inicial, e para o Banco do Brasil, apesar de um salário inicial de R$ 1.600, um excelente plano de carreira. A gente já conhece de muitos anos a tradição das vantagens e garantias do Banco do Brasil, tá ok? Lembrando que o banco chama muito mais candidatos do que o número de vagas inicial que ele coloca. Normalmente no concurso ele costuma chamar uma faixa de 10.000 aprovados, tá ok? Então o site para inscrever nos dois concursos é o www.cesp.unb.br. Nos falamos semana que vem. Eu converso agora com o professor Guerra de Moraes, que é diretor do Centro de Estudos Guerra de Moraes aqui no Rio de Janeiro, também conhecido como o professor Guerrinha, presidente da ANPAC, Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos Públicos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, professor Guerrinha. Me diga uma coisa, o senhor deu ontem uma entrevista para o jornal Boa Chance, do Jornal Globo, falando principalmente sobre o novo perfil do candidato a concursos públicos, os craques dos concursos. Qual é a diferença entre concursando e concurseiro, basicamente? Em primeiro lugar, Beto, mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui diante de você. A diferença do concurseiro para o concursando é o seguinte: o concursando, normalmente, é aquela pessoa que vai fazer o concurso de uma maneira eventual. Ela não se prepara. Enquanto o concurseiro, não. É aquela pessoa que se prepara para concurso público. O que significa em termos numéricos isso? Então, por exemplo, a gente vai pegar o concurso do Tribunal Regional Federal, como exemplo, que é um dos últimos que houve. Nós temos 45 mil inscritos para o cargo de segundo grau. Desses 45 mil inscritos, possivelmente 4.500 é que tem chance de passar. Que são aquelas pessoas que se dedicaram, que estudaram, que
A reportagem acabou chamando de profissional do concurso. Eu não gosto muito desse termo. Eu gosto de dizer que são pessoas que se dedicam àquilo, que fazem aquilo como meta. Esse é o concurseiro, que tem a meta de passar em concurso e se dedica para tal feito. Ou seja, aquela velha frase, você não estuda para passar e sim até passar. É isso aí. Esse seria o concurseiro. Que tem essa frase como meta de vida mesmo. Professor, por que fazer concurso público hoje no Brasil? Por que fazer concurso? Uma boa pergunta. Eu acho que a primeira coisa é a estabilidade. É a busca de uma estabilidade. Mas uma estabilidade associada a uma boa remuneração. Durante muito tempo o serviço público pagou mal. Nos últimos anos há uma recuperação na remuneração desses servidores. Enquanto que o setor privado, ele apresenta alguns problemas. Primeiro, baixa remuneração. Segundo problema do setor privado, cada vez mais você exige qualificação da pessoa sem um retorno. O servidor privado hoje, a pessoa que trabalha no setor privado, você é obrigado a série de cursos, a uma série de coisas em que você não tem no serviço público. Onde o serviço público, ele tem a democracia como meta de acesso, ou seja, é um acesso a todos. Outro problema, outra vantagem do concurso público. O concurso público, como está dizendo, ele é democrático. Não existe concurso público em que você coloque um item lá, boa aparência, que você vai ter no setor privado. As pessoas pecam em achar que o setor privado é o acesso dos mais eficientes. Nem sempre. O setor privado tem indicação. Há uma velha frase no setor privado que se diz o seguinte: o primeiro emprego é você que arruma, a partir daí é em base da indicação. Serviço público não. Serviço público é um acesso transparente. Você faz concurso público. E aí você pode ser negro, branco, você pode ser homem, mulher, você pode ser homossexual, bissexual, você pode ser deficiente físico ou não. Você tem uma democracia a todos, o que você não tem no setor privado. Na última vez que o senhor esteve aqui em nossos estúdios, o senhor comentou comigo que em 2005, mais ou menos 5 milhões de pessoas no Brasil estavam se inscrevendo em concurso público e que havia um aumento para 2007 de mais ou menos 20% a 30%. Isso eleva para mais ou menos 6 a 7 milhões de pessoas fazendo concurso público hoje no Brasil. A maioria continua ainda sendo de mulheres ou de homens? Isso depende de tipo de concurso que nós estamos falando. Do cargo. Do cargo. Então, se nós vamos falar de concursos para tribunais, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho, tanto os cargos de técnico, que é o cargo de segundo grau, o cargo de analista, que é o cargo de terceiro grau, e o cargo de juiz, hoje está tendo uma predominância feminina. Possivelmente as mulheres já chegam ao lixo aí de 60%. Eu conto um fato na reportagem, que isso acontece em todos os cursos, não acontece só onde eu leciono. Eu já tive para o tribunal uma turma que eu tinha 100 alunos inscritos, 92 mulheres. Não quer dizer que no concurso será assim. Quando a gente vai para outros concursos, concurso da polícia, você já encontra muitas mulheres presentes. Aquele estereótipo que a gente tinha da delegada, do passado, não é verdade. Nós temos várias mulheres presentes. Mas aí esse número não é tão grande quanto o concurso para juiz, promotor, analista e etc. Se nós formos para outros concursos, como o caso do concurso para fiscal, aí você já tem um equilíbrio. Mas por que isso acontece no concurso para fiscal? Aí se dá por N motivos. Existe um motivo do número de matérias que caem. Você cai em matérias mais exatas. Você tem muita gente formada em engenharia. Engenharia ainda é uma faculdade mais masculina. E você tem um outro problema, que acontece aqui no Rio de Janeiro com os concurseiros aqui do Rio. Quando você faz concurso para fiscal, raramente você tem vaga no Rio de Janeiro. As vagas estão espalhadas pelo país. E muitas vagas, inclusive, na região norte. O que para a mulher mudar de vida é um pouco mais difícil do que para o homem. Porque aí entra o lado mãe, muitas vezes já tem um filho, ou tem um noivo, ou tem um marido, e que a vida toda mudar é mais complicado. Então esse é o fator que leva alguns concursos a ter um equilíbrio entre homens e mulheres. Agora, elas estão dominando. Com certeza o número de mulheres está cada vez mais aumentando em concurso público. Alguém